Senta que lá vem a história. A obra Édipo Rei começa com o rei vindo até seus súditos e dizendo a eles que enviou seu cunhado para Delfos para encontrar uma cura para a praga que assola a cidade. Este, por sua vez, retorna, informando a todos que o deus Apolo disse que a única forma de curar esta praga era encontrando o assassino do antigo rei, o rei Laio. Dias se passam sem nenhuma esperança de se encontrar esse assassino, até que um de seus conselheiros diz ao rei para que eles convoquem o profeta Tiresias, um homem velho, cego, porém que possui a habilidade de ver acontecimentos passados. Ao chegar ao palácio, diz a todos que o assassino do antigo rei era o atual rei. Enfurecido, Édipo expulsa ele do palácio e acusa seu cunhado de traição. Isso não leva a lugar nenhum e, algum tempo depois, conversando juntamente com sua rainha, ele chega à conclusão de que algo de errado está ali. Ele pergunta à rainha como o antigo rei morreu e ela responde que ele foi morto quando retornava de uma viagem a Delfos. E também diz a ele que o antigo rei recebeu do oráculo uma profecia de que ele seria morto pelo seu próprio filho. Curiosamente, Édipo também havia recebido do oráculo uma profecia de que ele mataria seu próprio pai e se casaria com sua mãe. Ele, temendo esse futuro, fugiu e se abrigou em Tebas, derrotando a Esfinge e se tornando o rei de lá. Passado-se ainda mais algum tempo, chega um mensageiro de Coríntio avisando ao rei que seu pai havia falecido. Ele, num lampejo de alegria, pensa que conseguiu vencer a profecia, de que ela não se cumpriu. Porém, este mesmo mensageiro lhe diz que seu pai não era seu pai. E, munido de todas essas informações, Édipo descobre de que ele cumpriu a profecia, matou seu próprio pai, casou-se com sua mãe. Depois dessa epifania, ele decide, para não ver mais a podridão do mundo em que vivia, se cegar e viver em exílio, deixando seu cunhado como novo rei e vivendo o resto de sua vida na solidão. Eu fiquei com minha própria mãe. Eu sei como soa. Mas eu não sabia. Para mim era só amor, era só sentir algo verdadeiro. Agora querem que eu transforme em nojo só por descobrir quem ela era de verdade depois. Por que todo mundo quer decidir o que eu devia sentir? Não tem como apagar um sentimento que foi real para mim. Entende? Caracas. Agora, quando se trata da questão de perfil de personagens, tenhamos de três grandes protagonistas. O Édipo, o protagonista da nossa obra, e o Rei, também conhecido como patricida e comedor de mães, mas também o desvendador do enigma da Esfinge, sendo um grande gênio considerado pela sua idade e um sábio. A segunda sendo Eucossa, sua mãe e esposa, e também irmã de Creon. Creon sendo o rei interino pós-morte do antigo rei da Polis. De arco dramático, detenhamos de um único grande arco importante, sendo de Édipo. No início, como nossa obra não se trata desse período, vou pular ele, mas basicamente é abandonado e destinado a matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. O seu encontro com o oráculo de Delfos é o seu grande motivo, sua ignição para atingir o resto do objetivo da obra, sendo acabar com a peste. Essa peste que se espalhou devido a Polis não trazer justiça ao assassinato do antigo rei. Para concretizar esse grande objetivo, Édipo detém de duas tarefas importantes. A primeira sendo encontrar o assassino, o que seria muito difícil, já que o crime foi realizado há muito tempo e não detém quase nenhuma testemunha e poucas provas. Assim, indo para o seu segundo grande objetivo, encontrar o sábio Tiresias,
sendo o antigo profeta da Grécia, um homem cego, que é especializado mais em ver o passado do que profetizar o futuro, sendo de grande ajuda para descobrir quem é o assassino e também o causador de sua epifania, ao descobrir que ele mesmo é o assassino, o que não convém para ele, acusando o profeta e o tio de serem criminosos usurpando o trono, porém que acaba voltando, fazendo com que, após discutir com sua mãe e também esposa, acaba descobrindo toda a verdade, percebendo que concretizou sua profecia, tentando evitar ela desde o início da sua obra. Foi diferente um assassinato. Bora lá, rapaz, separei pro carapistas. Não tem como falar de Édipo Rei sem a gente mencionar a importância do papel dos deuses e do destino nessa obra. Deuses, o mais importante é o Apolo, e o destino é o que conta a história. A trama principal da peça é porque o Édipo descobre o destino que foi profetizado. As tragédias gregas costumavam ter algumas cenas típicas, que eram presentes na maioria das obras da época. Em Édipo Rei não foi diferente. A primeira dessa cena é a cena de reconhecimento, que foi quando o Édipo descobriu quem ele realmente é. A cena de catástrofe também é bastante presente nessas obras, e no caso do Édipo Rei, ela foi retratada quando a sua mãe comete suicídio e quando ele fura os próprios olhos. Já a cena de confronto foi representada no confronto contra o Édipo e o Tiresias, onde o Tiresias acusa o Édipo de ter matado Laio. Outra cena de confronto é do Édipo contra o Creonte, onde Édipo acusa Creonte de ter feito o adivinha dizer que o Édipo era o assassino que estava trazendo a peste. E por fim, nós temos a cena de Patética, que também foi representada quando sua mãe/esposa comete suicídio e quando Édipo fura seus próprios olhos, mostrando a intensidade desse sofrimento. As tragédias gregas também tinham uma característica de identificação. No caso de Édipo Rei, ela foi principalmente trabalhada com a imagem do o coro era como se fosse a voz da comunidade, ele era o espelho da plateia. O Metron em Édipo Rei, ele aparece principalmente como a forma de que a gente tenta controlar o destino, e como muitas vezes isso é inútil. E no contexto de Édipo Rei, isso é mostrado quando ele tenta controlar o próprio, mas isso é justamente o que mostra a verdade sobre as tragédias que tinham acontecido e que acontecerão ainda na vida dele. E a catarse chega quando ele, ao buscar a verdade sobre tudo o que tinha acontecido, que ele percebe a real tragédia da sua família, do seu povo, sobre a peste, sobre tudo. Tendo como foco principal a história, os pontos principais sendo justamente o próprio destino e como ele pode ser inevitável, e sobre o falso controle do destino. E agora falando sobre o tragediógrafo Sófocles, que nasceu em 496 a.C. e morreu em 406 a.C. Nas suas obras, ele fala principalmente sobre o conflito e o desenvolvimento psicológico dos seus personagens, mas tendo como foco principal o destino e a responsabilidade das pessoas sobre o mesmo. E na obra de Édipo Rei, isso é visto como algo novo, como ele querendo saber sobre o seu destino, mas na verdade se contrariando, a responsabilidade dele sobre o mesmo. E ao tentar ir atrás de corrigir isso, é o que transforma a história e faz com que vire uma reflexão e a queda dele principalmente, a queda de Édipo Rei. Então, eu acredito seriamente que a gente vive um espaço metafísico, porque é um espaço físico, espaço da mente, das ideias, da metáfora, metafísico. Só que vem a questão, se é um espaço metafísico que a gente vive, então quem é a gente sem ele? É uma boa pergunta. Curioso.